A Embrapa Agrosilvio Pastoril tem desenvolvido pesquisas sobre consórcios forrageiros como opção na entre-safra com diversas espécies de gramíneas e leguminosas. Durante a entre-safra, a gente precisa aumentar matéria orgânica no solo, a gente precisa conter o avanço de plantas daninhas e preparar esse solo para a próxima safra. No entanto, este é o momento também onde as nossas fazendas mais voltadas para a pecuária e os sistemas de integração lavoura-pecuária sofrem com o final da estação chuvosa e nós vamos ter que atravessar um período seco, um período onde não há crescimento de pasto, especialmente nas nossas áreas de pastagem permanente. A utilização do consórcio forrageiro com plantio logo após a colheita da safra principal, que é a soja, possibilita o seu cultivo no mês de março e abril, ainda com volume de chuva suficiente para o seu estabelecimento. E com isso conseguir produzir uma grande quantidade de massa de forragem, que tanto pode ser utilizada para alimentar os nossos animais, bem como para produzir uma boa palhada e garantir a safra do ano seguinte. Aqui na Embrapa Agrosilvio Pastoril, a gente tem utilizado uma série de grupos de plantas na tentativa de explorar a diversidade multifuncional que existem nessas plantas. Existem algumas delas resistentes a nematóides, outras delas são com características de melhor valor nutritivo, algumas delas exploram áreas diferentes do solo, com sistema radicular projetado no solo de maneira diferente. Veja, a gente tem plantas com cobertura de solo com maior índice de área foliar, com menor, e a junção de todos esses materiais é que vai trazer para a gente a possibilidade de explorar o solo em diferentes profundidades, trazendo diferentes características para que a gente possa contribuir com a melhoria dos nossos solos, com a construção de um perfil de solo em profundidades diferentes, ao mesmo tempo que a gente não permite que esse solo fique descoberto, evitando erosão, evitando o aparecimento de plantas daninhas. Nesse aqui especificamente, a gente tem um consórcio de 4 plantas, né? Nós temos o guandu, o trigo morisco, a braquiária rosiziensis e o girassol. Plantas de diferentes famílias, né? Leguminosas, asteráceas, poligonáceas, que vão trabalhar no solo de maneira diferente, que vão produzir para a gente forragem em épocas diferentes. Então hoje estamos aqui no florescimento do girassol, há poucos dias o trigo estava todo florescido, e aí com o desenrolar desse período da entre-safra, nós vamos ter diferentes cenários ao longo do período seco. Em um desses ensaios que estamos avaliando a possibilidade de fazer um pastejo, 2 pastejos, 3 pastejos, ou mesmo de não fazer pastejo em uma dessas áreas, para que a gente veja o efeito disso na soja no ano que vem. Então são plantas diferentes com possibilidades de utilização diferentes. Além disso, uma das coisas em que temos estudado é a entrada ou não de um pouco de fertilizante nessa época do ano. É bem comum a gente, no período da entre-safra, não entrar com nenhum aporte nitrogenado. No entanto, sabemos que a entrada de um pouco aqui de nitrogênio ou potássio, mesmo nesse final da época chuvosa, pode aumentar bastante a produção de forragem nessa época que é a época mais crítica para a gente, especialmente aqui no norte do Mato Grosso. Viveremos os próximos dias com poucas chuvas e durante esse período qualquer tonelada a mais de forragem produzida nos nossos pastos pode ser o diferencial entre uma boa palhada ou não no ano que vem, entre um bom desempenho ou não nos nossos animais ao longo desse período. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.